Meu nome é Ana Carolina Franco de Moraes. Hoje eu vim aqui para falar sobre a modulação da microbiota intestinal na prática clínica. Então, eu sou nutricionista formada pela PUC Campinas, com mestrado em enfermagem pela Unicamp e doutorado em nutrição e saúde pública pela USP. Atualmente, eu sou pós-doutoranda do Departamento de Epidemiologia também da USP. Então, desde 2012, eu trabalho com microbiota intestinal e, por isso, eu acabo utilizando todos esses conceitos na prática clínica. A ideia hoje é apresentar um pouquinho daquilo que eu faço para você. Para iniciar, é importante que a gente entenda alguns aspectos que são essenciais na microbiota intestinal. O primeiro deles é que o trato gastrointestinal humano contém 10 vezes mais micro-organismos que o número total de células. Tal constatação tem motivado o interesse de como esse nosso outro genoma pode ser estudado, identificado, organizado e até mesmo quais são suas funções. Então, nós temos algumas maneiras de estudar e identificar esses micro-organismos, mas a maneira mais moderna é utilizando o NGS, que é o sequenciamento de nova geração. Então, nesse caso, nós temos duas possibilidades. Ou estudar o gene 16S, que seria utilizando a técnica de 16S rRNA, ou analisando o genoma completo da bactéria via shotgun. A diferença básica entre eles é que no caso do 16S, nós buscamos compreender e identificar quem está presente naquela amostra. Então, quem são as bactérias que estão ali. No caso do shotgun, além de identificar quem estão ali, nós também conseguimos observar o que cada uma dessas bactérias está fazendo. Eu gosto de explicar essa questão da análise, porque, para mim, ela define muito a maneira que devemos chamar a questão da microbiota. Eu, particularmente, uso o termo microbiota intestinal e não microbioma, apesar de diversos pesquisadores utilizarem esses termos como sinônimos, porque a maior parte dos estudos científicos utilizam a avaliação do gene 16S, ou seja, apenas um gene da bactéria. E o termo microbiota refere-se a todos os micro-organismos que estão presentes no corpo humano. E isso inclui não somente as bactérias, mas também fungos, arqueia e vírus. No caso de microbioma, o termo especificamente se refere aos genes de todos os micro-organismos. Então, por conta disso, eu julgo microbiota mais adequado do que microbioma. Pensando na questão da organização, classicamente nós utilizamos a classificação taxonômica, que parte de filo e chega até espécie. Considerando o reino bactéria, nós sabemos que mais de 90% da composição da microbiota intestinal humana é composta pelos filos Firmicutes e Bacteroidetes. Nós temos alguns outros importantes, dentre eles proteobactéria, actinobactéria, verrucomicrobia. Então, são diversas as funções das bactérias intestinais e essas funções já foram muito bem descritas, mas nós temos algumas interessantes, como, por exemplo, a quebra de componentes alimentares e até mesmo o desenvolvimento do sistema imune. Pensando na questão do sistema imune, é importante que a gente entenda o que é a função de barreira intestinal. Então, no lúmen intestinal é onde eu tenho a microbiota intestinal propriamente dita. Então, nessa microbiota, eu tenho tanto bactérias patogênicas, potencialmente patogênicas, quanto bactérias comensais, seus metabólitos e outros antígenos. Nós podemos classificar essas bactérias segundo a coloração de gram. Então, ou elas são gram-positivas ou elas são gram-negativas. Isso é importante porque aquelas bactérias que são gram-negativas, elas carregam LPS, que é o lipopolissacarídeo, na sua superfície.
e esse LPS é considerado uma endotoxina. Então, já sabemos que a maior parte das bactérias patogênicas são bactérias gram-negativas por conta desse LPS. Alguns estudos chegam a relatar que teríamos diferentes níveis de toxicidade do LPS, e nesse sentido, o filo Proteobacteria seria um dos filos mais potencialmente patogênicos. Então, pensando na questão do LPS, ele é reconhecido por células sentinela que estão no intestino e que expressam receptores de reconhecimento padrão, como os receptores Toll-like e os NODs. Então, o receptor Toll-like 4, de maneira mais específica, ele tende a reconhecer tanto o LPS quanto bactéria, e ele gera um estímulo para o início da cascata de inflamação, estimulando a expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias. Pensando ainda na questão da barreira intestinal, é importante que fique claro que abaixo do lumen intestinal nós temos a camada mucoide, e é nessa camada que nós temos os peptídeos antimicrobianos, e ela é extremamente importante para diminuir a translocação dessas bactérias ou desses metabólitos que estão no lumen para a circulação sanguínea. Outra questão importante para essa função barreira são as junções firmes, ou as tight junctions. Essas junções firmes, elas funcionam como ligantes dos enterócitos. Então, a ideia é, mais uma vez, diminuir a possibilidade de translocação daquilo que está no lumen para a circulação. Pensando nessa questão de translocação, agora fica mais fácil compreender o que seria o leaky gut, ou seja, o intestino permeável. Então, numa situação de disfunção da minha barreira intestinal, eu tenho uma redução dessa camada mucoide, que fica entre o lumen e o epitélio intestinal, e eu tenho um enfraquecimento dessas tight junctions, facilitando essa passagem do LPS, que vai acabar ativando o nosso sistema imune. Quando isso acontece, nós geramos uma endoctocemia metabólica. Além disso, fica mais fácil também entender o que seria uma disbiose intestinal. Então, numa situação de disbiose, nós temos uma alteração da composição da microbiota intestinal, com um aumento de bactérias potencialmente patogênicas em detrimento das bactérias que são comensais. Além disso, há uma diminuição da espessura do muco, o enfraquecimento da minha função barreira, né, com esse enfraquecimento das tight junctions, facilitando essa translocação do LPS, que vai gerar alguma resposta imune. E o que seria esperado da composição da microbiota intestinal? Nós ainda não conseguimos definir exatamente o que cada um deveria ter, né, de bactérias. A gente já sabe que a microbiota intestinal, ela funciona ou ela teria características assim como de uma impressão digital, então cada uma tem uma, mas a gente espera que algumas bactérias estejam presentes. Considerando o filo Actinobacteria, é esperado que tenhamos Bifidobacterium, por exemplo. Na questão dos firmicutes, seria interessante ter Fecalibacterium, Roseburia e Lactobacillus. Essas são bactérias especialmente importantes porque elas se associam com o aumento da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Pensando nos bacteroidetes, normalmente nós temos bacteroides e Prevotella em maior quantidade, em maior abundância, e normalmente ou é um ou é outro. Isso porque eles estão muito associados com o tipo de dieta que esse indivíduo tem. Então, normalmente, aqueles indivíduos que têm uma dieta rica em gordura saturada e pobre em fibra, ele vai ter mais bacteroides. E aqueles que têm uma dieta que tem mais fibras e mais carboidratos, ela vai ter mais Prevotella. Pensando no filo Proteobacteria,
é aquele filo que é potencialmente patogênico. Então, por exemplo, nós temos E. coli, Shigella, Bilophila e a H. pylori. Então, quanto menos nós tivermos desse filo, melhor será. Podemos ter Fusobacterium e ainda a Akkermansia mucinifera, que faz parte do filo Verrucomicrobia. A Akkermansia mucinifera, ela foi descoberta, né, na realidade, alguns artigos foram publicados a partir de 2013, e ela tem um potencial extremamente benéfico. Então, ao longo da vida, diversos fatores influenciam a composição da microbiota intestinal. Então, essa figura ela é interessante porque ela reflete nessas roscas a distribuição desses maiores filos. E aí é fácil da gente conseguir observar que a alimentação, o uso de antibióticos, o estado nutricional e a idade parecem ter um efeito muito grande sobre a composição da microbiota intestinal. Então, nós temos tanto efeitos positivos ou efeitos negativos sobre o estado metabólico que se associam a fatores que afetam diretamente a microbiota ou a fatores que afetam o hospedeiro. E veja que aqui nós temos os prebióticos e os probióticos, os antibióticos, a alimentação. Todos esses são fatores extremamente importantes para a definição da microbiota. Então, em uma situação de homeostase, eu teria um aumento de diversidade, de abundância microbiana, levando à saúde. Em uma situação de disbiose intestinal, eu teria uma menor diversidade e abundância, levando à doença. Então, eu trouxe esse artigo, que ele é extremamente importante do ponto de vista da utilização de antibióticos. E considerando que o Brasil é um dos países que mais utiliza esse tipo de medicamento, é interessante que a gente entenda qual é o efeito, né, e o quão importante é o efeito que o uso de antibiótico tem sobre a composição da microbiota intestinal. Então, aqui eles fizeram uma avaliação. Então, para cada cor aqui, significa um tempo, né? E cada bolinha um indivíduo. Então, vermelho seria o D0. Então, antes de iniciar a antibiótico-terapia, depois de 4 dias, que foi o tempo de antibiótico-terapia utilizado para esse artigo. Então, veja que há uma diferença muito grande na composição da microbiota, o indivíduo completamente muda de lugar. E depois eles fizeram uma avaliação no 8º dia, depois no 42º dia, e aí completou essa avaliação aos 6 meses, que é quando ele chega mais próximo daquilo que era a partir e considerando o D0. Aqui fica mais fácil, né, mais visível essa questão. Então, a diversidade ela foi recuperada após 6 meses da intervenção realizada com 4 dias de antibiótico. O interessante aqui é que eles identificaram que mesmo havendo o retorno dessa diversidade, 9 espécies bacterianas desapareceram, tá? Isso somente com 4 dias de antibiótico. Então, outro fator que é muito importante sobre a microbiota intestinal são os hábitos alimentares. Nós já sabemos que os modernos hábitos alimentares, especialmente o aumento do consumo de gordura saturada e a diminuição do consumo de fibras, promovem ganho de peso e aumento do risco de doenças crônico não transmissíveis, cuja fisiopatologia envolve inflamação subclínica crônica via ativação de mediadores inflamatórios que geram resistência à insulina. E aí é importante destacar que a obesidade é considerada uma inflamação sistêmica. Essa inflamação sistêmica compromete a imunidade, aumenta o risco de doenças crônicas e aumenta o risco de infecções. Então, qual seria a participação da microbiota nesse contexto?
Nós já temos diversos mecanismos muito bem descritos na literatura, mas aqui eu trouxe dois que estão envolvidos diretamente com a alimentação. Então, o primeiro deles é sobre o consumo de gordura saturada. Então, nós sabemos que esse tipo de gordura está associado ao aumento de bactérias gram-negativas, que carregam LPS na superfície. Além disso, esse tipo de alimentação altera a permeabilidade intestinal, facilitando a translocação do LPS, porque há uma diminuição daquela camada mucoide e um enfraquecimento das tight junctions. Quando eu gero essa endoctocemia metabólica, ela faz parte da gênese da resistência à insulina e aumenta o risco cardiometabólico. Por outro lado, o consumo de fibras e de polissacarídeos não digeríveis, eles são fermentados por bactérias específicas que produzem ácidos graxos de cadeia curta e gases. Então, os ácidos graxos de cadeia curta mais comuns seriam propionato, acetato e butirato. Esses ácidos graxos de cadeia curta, eles estão associados com o aumento dessa camada mucoide e com o fortalecimento das tight junctions. Porque, por exemplo, o butirato, ele se associa ao aumento da expressão de genes que codificam para as proteínas de junção celular. Além disso, os ácidos graxos de cadeia curta também aumentam a secreção de incretinas, especialmente de GLP-1 e de peptídeo YY. No caso do GLP-1, ele aumenta a secreção de insulina e o peptídeo YY é considerado o hormônio da saciedade. Então, há uma diminuição da motilidade intestinal por conta do peptídeo YY, fazendo com que eu tenha uma maior absorção dos ácidos graxos de cadeia curta. Todos esses aspectos levam a um melhor controle glicêmico, gerando, portanto, uma proteção cardiometabólica. Além desses mecanismos, outro interessante refere-se à tríade interferon-gama, a quermância mucinífera e o metabolismo da glicose. Então, nós já sabíamos das interações entre interferon-gama e o metabolismo da glicose. Isso porque os camundongos que são interferon-gama nocaute, eles apresentavam uma menor produção hepática de glicose e uma maior sensibilidade à insulina. Em 2016, foi agregado a esse conhecimento a ação que a quermância mucinífera poderia ter sobre esse mecanismo. Então, parece que essa ação do interferon-gama é mediada por essa bactéria específica. Não se sabe exatamente o mecanismo, mas possivelmente via gene RGM1. Isso é especialmente importante porque a quermância mucinífera, apesar de ser gram-negativa, ela é considerada benéfica, porque ela estimula a produção de mucina, então ela aumenta a espessura da camada de muco e, consequentemente, melhora a permeabilidade intestinal. Sendo assim, há uma redução da endoctocemia metabólica. Então, diversos estudos têm sido publicados e todos eles concordam que tanto camundongos obesos quanto indivíduos obesos tendem a ter uma menor abundância dessa bactéria. Pensando na questão do diabetes, mais uma vez a quermância mucinífera acaba aparecendo. Então, ela também apresenta-se diminuída nos indivíduos com diabetes tipo 2. Além disso, nos indivíduos que têm diabetes tipo 1, há uma tendência a ter uma maior proporção de bacteroides, e tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, apresentam uma menor abundância de bactérias produtoras de butirato. Então, isso é bem interessante, porque lembra que o butirato é um daqueles ácidos graxos de cadeia curta que estimulam a secreção de incretinas, incluindo o GLP-1, que se associa à secreção de insulina. Além disso, há algumas associações entre a quermância mucinífera e diversas doenças.
Então, nós já sabemos que tanto na obesidade quanto no diabetes tipo 2 não tratado, há uma diminuição dessa bactéria, enquanto que naqueles pacientes com diabetes tipo 2 tratados, especialmente com metformina, tende a apresentar um aumento dessa população. Isso porque, aparentemente, a metformina ela é utilizada como fonte de energia pela Akkermansia. Além disso, a metformina ela também consegue aumentar o número das células de Goblet, e as células de Goblet secretam mucina, então a gente também teria esse efeito benéfico. Além disso, já foi identificado que nos indivíduos com cirurgia bariátrica há um aumento da Akkermansia, provavelmente por conta de alguns nutrientes que são indigeríveis e por conta disso eles também geram fonte de energia para essa bactéria. E para esclerose múltipla e para a doença de Parkinson, ainda não há uma prova muito efetiva de como esse link aconteceria entre o aumento dessa bactéria e essas patologias de maneira mais específica. Então, frente àquilo que eu disse até agora, nós conseguimos notar que a microbiota intestinal ela é extremamente importante na saúde e na doença. Então, há uma atividade muito grande, uma importância muito grande em relação ao consumo de probióticos e de fibras, no sentido de isso estar muito associado com a saúde, enquanto que o consumo excessivo de proteínas, especialmente as proteínas de origem animal, consumo excessivo de açúcares e de gordura saturada, estariam associados com doença. Então, nesse sentido, não há dúvidas de que a dieta afeta a saúde humana, em parte mediada pela microbiota intestinal. Alguns autores chegam a dizer que cerca de 57% da variação da microbiota está relacionada à dieta, enquanto que apenas 12% estariam associados a algum fator genético. Então, nós temos alguns componentes alimentares que afetam a microbiota. Na realidade, tem vários outros, tá? Eu trouxe alguns realmente que tem toda importância para o nutricionista. Então, que tipo de carboidrato que a gente está consumindo, o tipo de proteína, então se é uma proteína de origem animal ou vegetal, se é uma gordura saturada ou insaturada, e quais são os fitoquímicos, ou qual é a quantidade de fitoquímicos que esse indivíduo ingere. Tudo isso vai fazer diferença na composição da microbiota. Então, nós temos algumas possibilidades de atuação, já como nutricionista, para tentar atenuar a desbiose intestinal. Então, a gente pode iniciar com a redução do consumo de ultraprocessados, porque ao fazer essa orientação, automaticamente nós vamos ter uma redução das bactérias gram-negativas, porque elas respondem muito ao consumo de gordura saturada. E também a alteração da permeabilidade intestinal. Nesse sentido, é interessante aumentar o consumo de fibras, porque daí eu vou gerar mais ácidos graxos de cadeia curta, vou melhorar minha função barreira e vou aumentar a secreção de incretinas. E também adicionar prebióticos e probióticos na alimentação, no sentido também de melhorar ácidos graxos de cadeia curta e a permeabilidade intestinal, e em especial, no caso dos probióticos, ter a exclusão competitiva, em que aquela bactéria que é probiótica, ela vai, de alguma maneira, competir com uma bactéria potencialmente patogênica, ou por sítio de adesão, ou por nutrientes, por exemplo. Aqui é interessante destacar que quando a gente aumenta os ácidos graxos de cadeia curta, há uma alteração no pH da microbiota. E isso também acaba agindo para a diminuição dessas bactérias potencialmente patogênicas. Então, é importante que fique claro o que são e as diferenças entre os prebióticos, probióticos e simbióticos. Então, os prebióticos são os alimentos da bactéria, os probióticos a bactéria viva e os simbióticos a combinação entre esses dois. Então, os prebióticos
eles são considerados substrato seletivamente utilizado por micro-organismos do hospedeiro que confere algum benefício à saúde. Nós temos alguns, por exemplo, inulina, oligofrutose, que é um derivado da inulina, frutoligosacarídeo, que é o FOS, galactoligosacarídeo, que é o GOS, lactulose e o amido resistente. Temos prebióticos em fontes alimentares. Então, nós temos trigo, chicória, cebola, banana, mel, alho, aspargos, alcachofre, batata e acon, mas também podemos suplementar esses prebióticos. O importante é que eles melhorem o crescimento da microbiota endógena, ou seja, daquela nossa microbiota basal, que é estipulada e determinada até o nosso 3º ano de vida. Então, essa microbiota basal é muito importante. E se ela tem muitas bactérias comensais, fica muito mais fácil melhorar e estimular esse crescimento a partir da utilização de prebióticos. Então, aqui eu trouxe uma tabela que apresenta o quanto, e como alguns prebióticos podem ser utilizados e para quais fins. Então, por exemplo, eu poderia usar a inulina, o GOS e o FOS para melhorar a saúde metabólica naqueles indivíduos que têm excesso de peso, diabetes tipo 2, síndrome metabólica, dislipidemia ou uma inflamação sistêmica. Além disso, eu ainda poderia utilizar, por exemplo, FOS e GOS para a situação de alergia. Então, são várias as possibilidades. Os probióticos são os micro-organismos vivos potencialmente benéficos ao ser humano. Então, eles são usualmente componentes não patogênicos da microbiota normal, assim como bactérias lácteas, bactérias produtoras de ácido lácteo e leveduras, como Saccharomyces boulardii. Então, existe atualmente no mercado uma série de produtos comerciais e preparações farmacêuticas que têm essas bactérias probióticas. Então, nós temos diversos micro-organismos que podem ser utilizados como probióticos. A maioria deles são lactobacilos ou bifidobacterium, mas também temos outros, assim como eu citei os Saccharomyces. Então, é importante que fique claro que são vários os mecanismos de ação desses probióticos, mas nós temos alguns que são muito interessantes. Então, por exemplo, a melhora da função barreira, porque eu tenho uma estimulação da mucina, a produção de ácidos graxos de cadeia curta, a questão da resistência à colonização, que eu citei anteriormente, modulação do sistema imune. Tudo isso age numa comunicação tridirecional, entre a cepa probiótica utilizada, a colonização da microbiota e o hospedeiro. Tudo vai depender de qual é o seu objetivo no hospedeiro. Pensando na questão dos probióticos, é interessante que a gente entenda alguns aspectos importantes. Então, eu trouxe o primeiro deles em relação à utilização dos antibióticos. Assim como eu disse, o antibiótico é o fator externo que mais causa impacto sobre a microbiota intestinal. Então, essa figura é muito interessante, ela consegue demonstrar o quanto que esse impacto acontece. Então, veja, após 2 semanas da utilização de antibiótico, há uma queda muito grande na concentração bacteriana. Então, porque o antibiótico, ele vai eliminar tanto as bactérias potencialmente patogênicas, como também as comensais. Então, essa queda, ela está muito associada com a desbiose intestinal, porque há uma diminuição da diversidade bacteriana. Quando eu não utilizo qualquer probiótico, então eu vou recuperar essa diversidade, mas isso vai demorar. Assim como eu demonstrei anteriormente, pode demorar até 6 meses. E aí, quando eu utilizo uma cepa específica, nesse caso, a Saccharomyces boulardii CNCMI 745, e eu uso essa cepa simultaneamente ao uso do antibiótico, veja que a queda dessa concentração bacteriana é um pouco menor e a recuperação é mais rápida.
Interessantemente, quando eu utilizo o Saccharomyces somente após a utilização do antibiótico, eu também tenho um retorno bem interessante para a questão do meu tempo zero, né, de antes do antibiótico, mas lembrando que aqui eu teria aquela queda muito abrupta e para depois ter essa recuperação. O ideal seria esse tracejado em preto, em que eu utilizo o Saccharomyces durante a antibiótico-terapia e após o tratamento. E esse após seriam durante 14 dias. Então, nesse caso, eu tenho uma queda menos abrupta e uma recuperação muito mais rápida. Ainda pensando na questão da utilização do antibiótico, isso é muito importante porque há uma diarreia associada à utilização de antibiótico muito bem descrita na literatura. Sendo assim, o Espighan, ele fez né, essa avaliação com diversos probióticos no sentido de escolher ou entender, recomendar quais seriam os melhores prebióticos para prevenir essa diarreia associada à utilização de antibióticos. Então, essa avaliação ela foi realizada em 2016 e levou em consideração 3 cepas isoladamente, ou então outros 8 mix de probióticos. E eles conseguiram evidências fortes somente para 2 cepas, que uma delas é o Saccharomyces boulardii e a outra é o Lactobacillus rhamnosus GG. Então, no caso do Saccharomyces, eles encontraram uma evidência de qualidade moderada e uma recomendação forte para a utilização, com o intuito de diminuir a diarreia associada à utilização de antibióticos. Se a gente pensar no slide anterior, isso fica muito claro. Cada vez que eu tenho um aumento dessa desbiose intestinal, em que eu tenho essa queda abrupta das minhas bactérias intestinais, eu facilito a proliferação de bactérias que sejam potencialmente patogênicas. Se eu entro com esse probiótico com o intuito de prevenir essa diarreia, é muito mais inteligente, porque daí eu faço aquele processo de exclusão competitiva. Então, eles também conseguiram encontrar dados positivos, da mesma maneira da qualidade de evidência e de recomendação com o Rhamnosus GG. No caso do Saccharomyces boulardii, ele teria uma recomendação extra, porque ele também está associado à prevenção da infecção por Clostridium difficile relacionado a essas diarreias dessas crianças. Então, além da questão da suplementação de probióticos para essa questão específica de diarreias, a gente também consegue utilizar probióticos na obesidade, por exemplo. Então, são inúmeros os artigos já publicados, mas a gente ainda não conseguiu encontrar a fórmula exata, o que é melhor fazer para a obesidade, né? Essa resposta ainda ninguém conseguiu dar. Qual é a melhor cepa, qual é a quantidade que a gente tem que dar e por quanto tempo. O que a gente já sabe é que os probióticos têm sim alguma ação benéfica para a obesidade, principalmente na melhora da função barreira e, consequentemente, na diminuição da endoctocemia metabólica. Então, eu trouxe alguns resultados. Esse artigo, ele resumiu aquilo que ele encontrou na literatura em relação aos lactobacilos, e nesse caso, ele comparou a eficácia da utilização de determinados probióticos comparando indivíduos. Nesse caso, ele trouxe uma comparação da utilização e eficácia dos probióticos, considerando estudos experimentais e estudos clínicos. Então, não necessariamente os mesmos resultados são encontrados, mas eles tendem a ter resultados positivos sobre a obesidade ou o metabolismo de maneira geral. Então, aqui ele levou em consideração são 8, se não me engano, lactobacilos. Ele explica cada um deles, veja que em algumas situações ele avalia cepas de maneira específicas, mas de maneira geral, o lactobacillus seria uma boa forma de tratar ou de prevenir a obesidade.
Esse outro estudo é bem interessante, ele foi realizado com a Quermância. Eles dividiram os camundongos em camundongos magros e camundongos geneticamente obesos, em camundongos que tinham dieta controle e camundongos que tinham dieta rica em gordura. Então, eles fizeram primeiro uma avaliação em relação à população da Quermância e eles conseguiram observar que aqueles camundongos que eram magros, eles tinham maior abundância de Akkermansia mucinifera do que os obesos. Em relação à alimentação, aqueles que tinham uma dieta rica em gordura, eles tinham menos Akkermansia. Então, quer dizer que essa bactéria, que é uma bactéria muito boa, não gosta desse tipo de alimentação. Quando eles adicionaram os prebióticos, que nesse caso foi a oligofrutose, houve um aumento da população da Akkermansia mucinifera e chegou muito próximo daquilo que seria uma dieta controle. Quando a gente olha para os camundongos obesos com uma dieta controle, eles têm uma menor população de Akkermansia do que aqueles obesos com uma dieta com prebióticos. E o interessante é que quando eles fizeram a avaliação do LPS sérico, eles perceberam que camundongos que tinham uma dieta rica em gordura tinham uma maior concentração de LPS, mas quando incluía o prebiótico, essa concentração caía para níveis muito parecidos, na realidade iguais, né, porque não há diferença aqui, entre os camundongos que tinham uma dieta controle. Pensando agora de maneira específica em relação ao probiótico, nesse caso eles utilizaram a própria Akkermansia mucinifera. Então, nos camundongos controle, eles conseguiram observar a espessura daquela camada mucoide. Então, essa espessura é maior do que naqueles camundongos aqui embaixo que tinham uma dieta rica em gordura. E quando houve a suplementação com a Akkermansia, no caso daqueles que eram controle, aparentemente teve uma diminuição dessa espessura, mas ela não foi significante, que é o que a gente consegue observar nesse gráfico aqui. Quando a gente olha para aqueles camundongos que eram com alimentação rica em gordura e houve a Akkermansia, né, a adição da Akkermansia, automaticamente a gente teve um aumento dessa espessura da camada de muco, assim como a gente consegue observar aqui, elevando essa espessura para níveis iguais àqueles dos camundongos controle. Então, ele fez mais algumas observações, nesse caso também em relação à Akkermansia, e ele conseguiu identificar que os camundongos que tinham dieta rica em gordura e tiveram suplementação com a Akkermansia, eles tiveram uma diminuição do ganho de gordura, diminuição da glicemia e diminuição do LPS sérico. Esse mesmo grupo de estudos utilizou a levedura Saccharomyces boulardii com a intenção de verificar se ela teria alguma ação sobre essa inflamação sistêmica. E eles encontraram que após 4 semanas com a utilização dessa levedura em camundongos obesos e com diabetes tipo 2, houve uma diminuição de peso e de gordura, seguida de uma diminuição de marcadores de inflamação, como interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 4 e o TNF-alfa. Eles ainda realizaram uma avaliação nesses camundongos em relação à distribuição dos filos. E eles notaram que a Saccharomyces mudou significativamente a composição da microbiota intestinal, então houve um aumento de bacteroidetes e uma diminuição dos firmicutes, de proteobactéria e de tenericutes. Então, pensando na questão da modificação da composição da microbiota intestinal, esses efeitos dos probióticos já está muito bem descrito. Nós sabemos de maneira geral que há um aumento da abundância bacteriana, um aumento de bifidobactéria, de lactobacilos, de streptococcus, uma redução de coliformes totais, redução de H. pylori e da E. coli. A questão da H. pylori é bem interessante, porque essa mesma levedura, nesse caso, a cepa específica Saccharomyces boulardii CNCMI 745,
ela também já foi associada ao aumento da taxa de erradicação da H. pylori. Possivelmente isso acontece por conta daquela exclusão competitiva. Além disso, durante o tratamento da H. pylori, a gente haveria adição e suplementação dos Saccharomyces, e ele faria também uma diminuição dos efeitos colaterais associados ao uso do antibiótico, porque nesse caso, para H. pylori, se utiliza antibióticos por 10 ou 15 dias, na maioria das vezes. Então, quanto ao manejo clínico, né, o que eu faço no consultório? Eu faço ponto a ponto, né, prebióticos e probióticos. Então, no caso dos prebióticos, inicialmente eu avalio o consumo de fibras e os sinais e sintomas associados ao trato gastrointestinal. Então, se esse indivíduo tem ou não tem algum sinal e sintoma já característico, né? Se ele tem muita flatulência, se ele tem diarreia, se ele tem empachamento, eu avalio qual seria o melhor probiótico para utilizar. Se o consumo de fibras for abaixo da recomendação, que é o que acontece na maioria das vezes, eu incluo fibras na dieta e prebióticos, se necessário. Daí eu inicio essa dose de prebiótico com 5 gramas ao dia, então na maioria das vezes é inulina ou FOS, e às vezes a goma cássia. Eu uso a goma cássia quando esse indivíduo tem já esses sintomas gastrointestinais, porque essa fibra prebiótica ela tende a fermentar menos. Faço a reavaliação dos sinais e sintomas após 15 dias e realizo qualquer ajuste se necessário. Quanto aos probióticos, então vai depender muito de caso a caso, né? Eu trouxe exemplos de alguns probióticos do que a gente conseguiria fazer no consultório. Então, o Bacillus clausii eu posso utilizar para aquilo que eu disse, para auxiliar o tratamento da H. pylori, ele também ajuda nessa taxa de erradicação. Então, nesse caso, seriam 2 bilhões por 14 dias, 2 bilhões de unidades formadoras de colônia. Tá? No caso de diarreia aguda, a gente consegue utilizar também 2 bilhões por 5 dias, principalmente se ele for somado a 20 miligramas de zinco. Lactobacillus reuteri, eu consigo utilizar na obesidade 1 bilhão por 8 semanas. E o Lactobacillus reuteri eu gosto muito de usar para os pacientes que são veganos, porque ele estimula a produção de B12, especialmente a cepa CRL 1098. Nesse caso, eu utilizo 1 bilhão por 8 semanas. E o Saccharomyces boulardii, de novo, para a erradicação do H. pylori, como eu disse anteriormente, a indicação é 250 miligramas 2 vezes ao dia por 2 semanas. No caso de diarreia associada a antibiótico, 250 miligramas 2 vezes ao dia por 2 semanas. Obesidade e diabetes tipo 2, 250 miligramas 4 vezes ao dia por 4 semanas. Então, é claro que lá no consultório a gente não vai conseguir necessariamente resolver esses problemas, porque como nutricionistas nós não prescrevemos qualquer tipo de antibiótico, mas a gente pode auxiliar pacientes que a gente já esteja acompanhando, né? Então, às vezes você pegou um paciente que está em tratamento de H. pylori, então vale a pena você já sugerir a utilização do probiótico. Você tem acompanhamento de um paciente que reclama frequentemente de diarreia aguda, ou então são pacientes crianças que acabam utilizando mais antibiótico. Você pode sempre auxiliar a mãe no sentido de utilizar o probiótico para evitar, para prevenir essa diarreia associada ao antibiótico, por exemplo. Então, isso, enquanto nutricionista, nós conseguimos fazer. Além disso, seria interessante também perguntar para o seu paciente há quanto tempo você tomou, faz tempo, né, que você tomou um antibiótico, porque daí você já imagina que ele pode estar naquela situação de uma diminuição da diversidade bacteriana e que seria interessante adicionar probiótico para melhorar e restabelecer essa diversidade de maneira mais rápida. Bom, outra situação, eu utilizo simbióticos, eu costumo usar muito simbiótico para doenças cardiometabólicas, como diabetes tipo 2 e obesidade. Então, no caso do diabetes tipo 2, eu uso muito Lactobacillus acidófilos e casei.
junto com o Bifidobacterium bifidum e a inulina. Então, para cada 2 bilhões de unidades formadoras de colônia e 5 gramas de inulina. Nesse caso, eu solicito que seja aviado em sachê. Para a obesidade, eu utilizo Lactobacillus gasseri, Rhamnosus, Plantarum e Casei, e Bifidobacterium longo, animalis e breve, mais uma Faebregan, por exemplo, que seria aquela goma cássia. Para cada eu utilizo também 1 bilhão de unidades formadoras de colônia. Então, quais são as considerações finais dessa aula? É que a disbiose se associa a uma maior suscetibilidade à inflamação sistêmica, infecções e desordens imunes. Então, sendo assim, a manutenção da integridade desse sistema imune intestinal é fundamental para a proteção do organismo, assim como a avaliação dos fatores que podem influenciá-lo, como a alimentação e o uso de prebióticos ou probióticos. Então, a utilização de prebióticos e probióticos na prática clínica, ela pode auxiliar no tratamento de diversas patologias, mas elas devem ser recomendadas perante uma adequação na alimentação. De nada adianta a gente incluir e suplementar prebióticos ou probióticos em indivíduos que mantêm a alimentação desregrada, aquela alimentação que tem muita gordura saturada, por exemplo, porque esse aspecto vai afetar diretamente a composição da microbiota intestinal. Então, é sempre interessante realizar uma avaliação conjunta e uma adequação primeiro na alimentação e depois incluir a suplementação de prebióticos e de probióticos. Lembrando que a prescrição de probióticos, ela deve ser embasada por estudos clínicos especialmente e evidências encontradas na literatura. Então, a pergunta final dessa aula é como você tem cuidado da sua microbiota? Espero que bem, mas se você percebeu que precisa de alguma adequação, a ideia é que você consiga fazer isso via alimentação ou até mesmo suplementação de prebióticos e probióticos. Espero que essa aula te ajude de alguma maneira no seu manejo clínico com os seus pacientes. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por e-mail, é o amorais@usp.br, ou então me seguir nas redes sociais, que é o @doutora.nutri.mamãe. Muito obrigada.